Olá meninas, tudo bem? Uma boa noite, sejam bem-vindas ao nosso terceiro encontro do programa Seja uma Estilista. Aqui a nossa conversa é sobre temas que envolvem o mundo da moda e da criação. E aqui a gente sempre vai falar de assuntos que ajudarão costureiras a se tornarem estilistas. Eu sou Michelle Rossin e o tema de hoje é o que faz uma estilista? Deixa eu dar um pausezinho aqui. Ok. Então, assim, ó, meninas, existem muitas dúvidas a respeito das funções e atividades de uma estilista, né? O mundo da moda, ele é complexo, existem muitas formas de trabalho, existem muitas funções, muitas atividades que elas acabam se entrelaçando. Então, daqui a pouco, muitas de nós não sabemos aonde começa uma coisa e aonde termina a outra. Eu digo que quem organizou melhor essas funções, essas atividades, essas formas de trabalho foram com certeza a indústria da confecção, porque até então as roupas eram confeccionadas, né, por costureiras, por modistas na época, né, que eram pessoas e são pessoas, existem ainda, só são pouco conhecidas ou pouco divulgadas, né, que costuram, mas também criam e que fazem todo o processo completo. E hoje o que a gente mais vê, tanto em ateliê quanto na indústria da confecção, é a divisão de tarefas. Mesmo que a pessoa seja uma só no seu ateliê, ela vai exercer funções diferentes. E é muito legal a pessoa entender exatamente aonde começa uma coisa e onde termina a outra. E como criar é uma coisa tão especial e é preciso uma dedicação, é preciso uma organização para que as coisas ao longo do processo do desenvolvimento do produto funcionem da melhor forma para o produto sim nascer na vida real, né, de forma tridimensional, da melhor forma para atender aquele público que se destina. É importante sim a gente conseguir entender e mapear quais são essas funções, o que realmente faz uma estilista. Eu botei minha colinha ali, então de vez em quando eu vou dar uma olhadinha. Então, o que ela faz? Ela é responsável pela parte da criação, né? Pesquisa e criação. Aí de repente tu pode estar pensando assim, mas quando eu apenas costuro eu também estou criando. Tu tá desenvolvendo um produto, tu tá fazendo ele sair da ideia, né? Da ideia de repente de uma revista, do Pinterest, ou sei lá, uma ideia que não seja tua, né? Uma ideia de outra, uma ideia da tua cliente, né? Se tu ainda não sabe realmente criar a moda, tu tá desenvolvendo o produto, naquele momento ali tu não tá criando. E existe muito essa confusão entre criação e o desenvolvimento do produto em si. Então, a criação seria entender uma das funções, e as primeiras funções da estilista é entender o seu público. Para quem eu vou criar? Quem é que eu vou atender com os meus produtos, com as minhas criações, né? Independente se ela trabalhar em todo o desenvolvimento e também ser uma costureira, uma boa modelista e ela conseguir desenvolver todo esse produto sozinha no começo, né, do seu ateliê, da sua marca, ou se ela trabalha já na indústria da moda e tem departamentos separados, funções divididas dentro desse processo de desenvolvimento de produto, né? Então aí é que faz toda a diferença. Então, se a gente for separar por funções, no desenvolvimento, a criação, ela parte já desde o início para entender quem eu quero atender. Vai ser um homem, vai ser mulher, vai ser criança, né? Daqui a pouco é aquele tipo de produto que não tem... tanto homem quanto mulher pode usar, não tem distinção, né? Nem de tamanho, nem de modelagem, nem estética. Então, assim,
Primeira função, o que a estilista, para quem ela quer atender e onde ela vai buscar informações desse público, dessas pessoas, né? Como é que ela vai conseguir chegar nessas pessoas não só pelo estético, mas também entendendo que preço, e aí ela trabalha também junto com essa parte mais administrativa, né? Que preço ela vai mais ou menos colocar nos seus produtos, a quem ela deseja atender, né? Até que ponto essas pessoas vão pagar, até que ponto vão valorizar, entende? Então, a partir daí, entendendo bem, vamos supor que a pessoa está partindo do zero, inclusive no seu negócio de moda, seja uma marca, seja um ateliê sob medida, independe. É importante saber para quem eu vou fazer. E é uma função da estilista entender para quem ela vai criar, né? Então, independente se ela vai criar sob medida ou se ela vai criar uma moda pronta para usar através de coleções ou mini coleções, né? Independe. Ela tem que entender para quem ela vai fazer, ela tem que entender quem é a sua concorrência, né? Para quem ela vai, com quem é que ela vai olhar, mesmo que não seja direta essa concorrência, independe. E também toda a questão cultural, social, que coisas estão acontecendo ao seu redor. Não olhar só para tendências de moda, porque muitas vezes as pessoas acreditam que o estilista tem que ficar olhando os desfiles, entendendo o que foi a tendência de cor, de formas, materiais, o que foi usado, o que está acontecendo. Sim, é importante. Dependendo do público e dependendo do tipo do teu negócio, é bem importante. Mas eu digo o seguinte, que quando tu é pequenininho, tu tem que ter sim uma noção do que se passa de acordo com as tendências da moda, mas tu não pode ficar fixo nisso. Porque quem faz isso e faz muito bem são as grandes marcas. Então, se tu for fazer exatamente o que elas fazem, tu vai acabar perdendo, porque elas fazem em grande quantidade, elas interpretam as tendências da moda diretamente, muitas vezes lá dos desfiles internacionais, e elas trazem, né, no caso aqui do Brasil, trazem para o Brasil com um valor acessível a todos, ou praticamente todos. Então elas trazem para a grande massa essas informações traduzidas, né, para o nosso povo, e com um preço acessível. E quando tu é pequenininha, é muito difícil tu conseguir fazer isso. Então, qual a sugestão que eu dou? Tu sendo uma estilista do teu pequeno ateliê, do teu pequeno negócio, olha as tendências de moda, entende o que acontece, saiba interpretar, mas não te baseia só nisso. Entende a tua identidade, entende o teu público, entende para quem realmente tu sonha em criar, em oferecer os teus produtos, né? Aquela satisfação de ver realmente o que tu criou, as pessoas usando, né? As pessoas que tu imaginou, que tu buscou atender. Então, assim, se tu é pequenininha, e aqui a gente fala para pessoas pequenininhas, né? Que estão no começo e que tem tudo para fazer acontecer e o quão longe quiserem ir, evita ficar só presa às tendências da moda. Entende, mas olha as tendências culturais, o que está acontecendo na sociedade, na nossa cultura, nos nossos tempos, as dificuldades, né? Hoje a gente tem guerra, a gente teve aquela situação há pouco, né, de reclusão pela questão da saúde. Então, entende tudo isso, interpreta isso dentro de ti e vai além. Põe isso para fora através das tuas criações, sempre com foco em atender o teu público, né? Atender o público que tu quer atingir. Então, feitas essas pesquisas, né, inclusive de concorrência ou possíveis concorrências, tu vai entender o contexto, tu vai contextualizar a tua coleção,
seja ela pronta para usar, ou daqui a pouco tu vai contextualizar a essência do teu ateliê, né? Se ele for sob medida, e ele vai ter uma identidade própria, e essa identidade vai trazer valor para tua marca, vai trazer valor para os teus produtos, né? Que é o que eu sempre falo, tu não vai fazer mais do mesmo, tu não vai estar concorrendo, né? Através da guerra de preços, todo mundo faz e aí ganha quem vende mais barato. É uma outra situação. Então ali tu já começa a te diferenciar como estilista, né? Então a principal atividade é criar, mas através, com todo o repertório dessas pesquisas, desse direcionamento, e aí tu vai trazer para o teu mundo e vai começar a entender, a criar, a entender que materiais tu vai usar. Por isso que as costureiras, como eu sempre falo, têm uma super vantagem, né? Quando se trata de se tornar estilista, porque não tem como um estilista não saber que material vai usar. O estilista ele não serve apenas para desenhar um bonito croquis. Ele tem que saber se o tecido vai ser leve, se o tecido vai ser encorpado, que tipo de acabamento ele precisa colocar para dar o efeito que ele quer, visual, né? Os aviamentos, que tipo de aviamento? Vai ser botão de pressão, vai ser zíper invisível, além de todas essas questões, né? As cores, como é que vai ser composta essa coleção, que cartela de cores ele vai querer usar, ela vai querer usar, né? Então, tá tudo muito entrelaçado nessa criação. A criação, meninas, não é tu sentar, né, debaixo de uma árvore, respirar fundo e ter uma luz divina que vai baixar e tu vai acertar e tu vai fazer lindas criações, desenhos incríveis e vai vender tudo e tu vai ser um sucesso. Não funciona assim. Existe técnica, existe dedicação, existe entendimento de todo um processo, não só da criação, como do desenvolvimento todo do teu produto, né? Independente se tu tá num pequeno ateliê ou se tu tá numa marca de moda, tu faz parte desse processo. E se tu tem o teu negócio ou quer ter o teu negócio, mais importante ainda, porque tu já começa de forma bem redundante do começo, né? Começa pesquisando, entendendo, começando a criar, juntar essa colcha de retalhos, né? Ter as inspirações, que não são cópias, existe uma grande diferença, né, gente? Cópia é tu copiar, inspirações tu olha, né, tu acredita que aquilo ali vai funcionar para o teu público, tu separa o que realmente vai funcionar, depois tu vai e organiza as tuas informações mais técnicas, como é que vai ser o tecido, como é que vai ser o aviamento, modelagem. E aí, se tu for fazer o teu produto, que no caso nós aqui somos costureiras e especialistas em costurar e fazer os nossos produtos, é incrível, meninas, porque até ali tu já tem toda a informação. E aí tu faz a tua criação a partir de um croquis, que é o mais usual e é o que eu super aconselho. Não precisa ser um croquis artístico, ele tem que ser entendível para quem vai ver, seja para tua cliente, o teu cliente final, seja para uma pessoa que tu preste um serviço, né? Independe, ele ajuda muito, porque é muito difícil, né, meninas, tu ficar falando de um produto sem poder mostrar. É difícil, né? A não ser que já vi, na indústria acontece muito, pessoas irem pegando recortes e fazer uma grande composição de informações em uma ficha, também é uma forma de criar, em uma ficha técnica, né? Que são aquela parte que tem todas as especificações, o processo da costura, os detalhes, quais são os materiais que vão ser usados, o desenho técnico, que é diferente do desenho artístico ou croquis, né? Tem estilistas que acabam não fazendo croquis
e na indústria isso é comum, e acabam fazendo a criação a partir das pesquisas e tudo mais que eu comentei, só que dentro da ficha técnica com o desenho técnico da roupa, que é aquele desenho que não tem o croquis por baixo, não tem o desenho da pessoa, do corpo por baixo. Ele é um desenho estático da peça pronta. É super possível, já vi muito, né? Por isso que a gente não pode acreditar que é só o desenho, né? Mas mais além eu vou comentar a respeito disso. E aí, tendo todo esse iniciozinho do criar, né? Independente se é através do croquis ou através da ficha, com o auxílio do desenho técnico, dos processos e tal, essas são as principais funções do estilista. E aí ele vai acompanhar também a parte administrativa, se não for o dono do próprio negócio, para entender quantas peças vão ser feitas de cada, né? Por exemplo, eu preciso compor uma coleção. Quantas blusas eu vou fazer, partes de cima? Quantas partes de baixo? Vai ter vestido? Se for para meninos ou homens, vai ter bermuda? Que estação vai ser? E aí tu começa a compor de forma muito matemática, para que aquilo funcione. Então, a função também do estilista é essa parte matemática, essa parte de composição da coleção, né? E aí, tendo essa parte organizada, ele vai estar junto, né, do administrador, ou ele vai ser administrador, para entender quanto vai ser gasto nessa coleção ou nesse produto sob medida. Como é que tu vai oferecer para alguém um produto sob medida que daqui a pouco tu não sabe o valor, tu não tá por dentro do valor dos tecidos? Vamos supor que seja uma noiva, vamos imaginar, né? Eu vou desenhar aqui, vou criar uma noiva, eu tenho que saber que público, né, que condições ela tem, né, até onde ela vai pagar por esse produto, por esse vestido. Eu tenho que entender a estação que estamos, que é o que acontece, né, com a coleção também, só que é a estação que a gente vai produzir para vender, né? A gente tem que entender que materiais a gente vai usar de acordo com o orçamento da cliente ou do cliente, independe se é homem ou mulher, né? Ou crianças, às vezes, para festa, independe. Tô só supondo aqui, fazendo um exemplo, na verdade. E aí entender até que ponto tu pode gastar. Para ver, gente, como existe confusão nessa questão do estilista, né? Eu acho incrível, assim, eu tô aqui para ajudar a esclarecer isso. Para muitas pessoas é só o desenho. E olha quanta coisa que em poucos minutos de conversa a gente já entende que não é só isso. E que daqui a pouco aquilo que te para do tipo, eu não sei desenhar, talvez seja um detalhe desse tamanho. Porque a síntese da coisa vai muito além do desenho, vocês entendem? É ótimo, é uma ferramenta incrível que facilita a vida, mas vai muito além. Então ele precisa entender o público, ele vai criar a partir das pesquisas e ele vai, ou ela, né? Depende, a gente fala ele, mas ela vai criar a partir dessas informações e do orçamento que vai ter, independente se é uma pequena marca, se é um ateliê sob medida. Quantas peças eu vou vender? É única? Qual é o meu orçamento? O que eu posso gastar? O que de melhor eu posso fazer com esse orçamento? No caso de uma confecção ou de uma pequena marca, eu tenho tanto, como é que eu vou fazer? Eu vou produzir e depois vender? Eu vou ter estoque? Será que vale a pena? Se eu for uma marca bem pequenininha e começar a vender pela internet, não será melhor eu primeiro vender e depois produzir? Que aí eu sei exatamente quanto eu vou gastar, porque em primeiro momento é feita a peça piloto, né, meninas? Na indústria ou nas pequenas marcas, né? Para entender como aquilo vai ser replicado. Não dá para sair fazendo já todos os tamanhos sem ter testado antes, então é imprescindível o teste. E nesse teste, tanto de caimento quanto estético, né, para ver o visual da peça, ele é importante também pela questão do custo. Quanto vai custar essa composição que eu criei entre blusas, saias, vestidos, ou para homens calças, bermudas, camisas, camisetas?
Isso está estruturado, isso está funcionando, existe uma unidade nessa coleção, no caso se for coleção. No caso, de repente, de um ateliê que trabalha com sob medida e trabalha também com aluguel. Normalmente ele tem pequenas coleções, né? É inteligente tu criar pequenas coleções com a identidade da tua marca, desse teu ateliê, que também vai ser sob medida e aluguel. É preciso saber quanto vai se gastar. Então, além desse olhar estético, existe o olhar do entendimento do público e o olhar financeiro, né, do estilista. Ele tem que andar muito alinhado, não é verdade? Então, entrando um pouquinho aqui nessas outras formas de criar, que não é através do desenho, muitas vezes a gente tá ali, ou de repente tá começando o nosso ateliê, ou já tá há anos costurando, mas não evolui como gostaria, não tá tendo o reconhecimento que merece, né? Muitas vezes a gente acredita que pode ir além, a gente tem planos, a gente tem sonhos, a gente sabe que pode fazer mais. Só que aí, entendendo de forma geral o que é mais ou menos mostrado, assim, né? Ou o que a gente entende, a estilista ela vai só desenhar. Mas eu não posso ser estilista, eu não sei desenhar. Mas vocês viram, meninas, olha só a riqueza de informações. Muitas dessas coisas talvez vocês já façam hoje, só que de uma forma não estruturada, dentro do desenvolvimento do produto, né? Então, assim, por que eu falo tanto em desenvolvimento do produto? Que é o que eu comentei. Muitas vezes a gente fica atrapalhada nesses processos que vão da criação à peça pronta, né? E isso atrapalha não só o processo, dificulta o desenvolvimento e dificulta toda a fluidez do trabalho, é cansativo, o retrabalho ele é estressante, envolve custo, porque daí daqui a pouco uma coisa não acertou, tu vai ter que refazer, e aí perdeu tempo, perdeu prazo, seja sob medida, poxa, eu tenho um prazo ali, ou daqui a pouco para coleção, eu preciso finalizar porque eu quero entregar, eu quero mostrar nas minhas redes, né? Já quero começar a vender, ou eu tenho uma parceria, né? Uma pequena boutique, ou alguém que revende para mim, eu preciso mostrar, preciso fazer essa roda girar. E se tu não tiver esse processo de desenvolvimento de produto bem estruturado e elaborado, é muito fácil se perder. Assim como as pessoas se perdem também nas funções. Qual é a parte da estilista? Qual é a parte da costureira? Qual é a parte da modelista? Muitas vezes, e aqui a gente está falando para a pessoa que faz tudo, ou praticamente tudo, né? Talvez tenham pessoas aqui, meninas costureiras, que já tem um pouco mais de estrutura, já tem mais anos de trabalho, já tem uma pequena equipe, mas tenho certeza que aprendeu muita coisa na dor. A dor ensina, mas a dor é muito sacrificante. Então, a gente tendo o processo certinho, entendendo dentro desse processo a função de cada um, e hoje a gente está falando mais da função da estilista, para começar a ficar mais claro o início disso, né? Fica muito mais fácil. E para vocês entenderem que ser estilista não é apenas desenhar. Conforme eu falei há pouco, existem outras formas, com recortes de revistas, né, fazendo uma pequena colcha de retalhos com informações, fazendo painéis, pegar uma folha grande, botar todas essas informações com colagem, fazer um brainstorming, como se fala, né? Temporal de ideias. Botar tudo ali, depois ir traduzindo nas fichas técnicas, fazer um desenho técnico da roupinha, com as informações técnicas, né? Fica muito mais fácil entender que nada pode te parar. Que daqui a pouco não saber desenhar é um detalhe pequeno dentro de toda a função da estilista, não é verdade? Então, só para ficar um pouquinho mais claro assim, meninas, dentro do processo de desenvolvimento,
existe a função da estilista, né? E existe a função da modelista e da costureira. Eu tenho recebido algumas conversas, alguns questionamentos que confundem. Eu percebo que existe uma confusão, né, dentro desse processo. Muitas vezes acham que a responsável por uma parte, na verdade, é responsável por outra. Eu já recebi dúvida achando que a modelista teria a mesma função da estilista. E não. A estilista, ela vai ser responsável pela criação, por toda essa parte do desenvolvimento, de entender o público, entender os materiais, os custos, né, junto com a parte administrativa, essa parte de custos e de compra de materiais e composição da coleção e tudo. E aí depois, a partir dessa ficha técnica, que a responsável ainda é a estilista, pode ser que numa grande empresa não seja ela quem faça a ficha, né? Que não seja ela quem elabore a ficha, mas ela é responsável por entender se foi interpretado de forma correta o que ela criou, né? Através do croquis, normalmente do croquis, mas como a gente falou há pouco, existem outras formas, ou se não. Então, a partir dali, ela põe, né, a criação em uma estrutura de composição para uma coleção, ou ela acorda ali com a sua cliente ou o seu cliente sob medida, todas as informações através, né, do croquis ou de uma outra forma, e aí depois ela é responsável por essa ficha técnica com a descrição de todas as informações, com o desenho técnico, com os detalhes, o que vai ter, o que não vai ter, e aí ela começa a traduzir para a modelista como vai vestir. Esses produtos, sejam sob medida ou prontos para usar, eles vão saindo da parte das ideias para irem para a parte da realidade. Ele é um processo de meio termo. Então, a modelista, que é uma outra profissional, isso na indústria, mas pode ser a mesma pessoa num pequeno negócio, só que daqui a pouco tu vai estar vestindo o chapéu de modelista e não mais o chapéu de estilista. Ela vai interpretar aquela ficha e aquelas informações, e aí ela vai começar a projetar um molde, né? Aquele famoso molde que tem tantas costureiras que gostam e tem tantas que não gostam tanto, não é verdade? Mas é a partir dele que o produto começa a realmente vir para o mundo. Essa é a realidade. Feita essa parte de modelagem, né? Ali na modelagem vai ser determinado os pontos, o caimento, os tamanhos dos aviamentos, tudo, né, bem certinho. É feita a peça piloto no caso de uma pequena coleção. Meninas, mesmo que vocês sejam pequenininhas, não deixem de testar os seus produtos. Se for uma pequena coleção, testa. Testa porque o testar pode te poupar muito, 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 muito dinheiro, muito trabalho, muito retrabalho, muito tempo. Então, testa. Independente, tira um tempo para testar, faz um calendário certinho que tu consiga te organizar e testa. Porque é imprescindível ter a peça piloto. No caso da roupa sob medida, tu vai estar ali acordando com a cliente ou o cliente já nas provas, né? Então, essa prova, ela já é meio que uma peça piloto. Muitas vezes, esse produto ele começa a ser feito não no tecido original. Muitas vezes ele começa a ser feito no algodão cru, né? Para testar uma modelagem mais específica, algum detalhe, alguma forma diferente de fazer, mas é acordado ali junto com a cliente. Ele vai nascendo de acordo com as provas, né? Tu vai sentindo como vai ficando o caimento do produto, como é que ele tá se comportando, se está sendo de acordo com o que foi acordado, com o que foi criado. E já na indústria é imprescindível fazer a peça piloto ou as peças pilotos, principalmente pelos tamanhos, né? Que a gente sabe que a graduação, ela deve atender ao que se propõe, né?
por exemplo, um P deve atender o P, o M deve atender um M, e tem que ser confortável, né? O principal é o conforto. Então não adianta a peça ser linda e não ser confortável. E aí, a partir desse momento que sai da mão da estilista e vai para a mão da modelista, ela, junto com a estilista, ela vai interpretando e vai trazendo para o mundo. E aí, na indústria, vai para a piloteira, que é uma costureira, que eu acredito que muitas de vocês saibam, que faz a peça piloto. Ela é uma profissional muito experiente, ela entende dos processos, ela opina, né, da sequência operacional, o que vai ser antes, o que vai ser depois, e aí junto com a estilista e com a modelista, depois eles ajustam, se for preciso, alguma coisa da ficha técnica. Então é um trabalho de muitas mãos. O desenvolvimento de um produto, ele é algo incrível. É incrível, meninas, independente se é uma peça sob medida, que tem toda aquela delicadeza, que tem toda aquela especificidade, aquela atenção com a pessoa que está contratando o teu serviço e comprando esse produto por consequência, assim como também na indústria, né? Na confecção, numa pequena marca. É incrível, porque é uma coisa que sai completamente do plano das ideias e ao longo desse processo de desenvolvimento, ela vai vindo para a realidade aos poucos, com a ajuda de muitos. No caso, se tu é uma pessoa e está começando, tu organizando seus processos bem certinho, o meu tempo, eu vou fazer um calendário, eu tenho um calendário ali do meu desenvolvimento, eu quero lançar minha pequena coleção tal dia, então daqui para cá, quanto tempo eu preciso para fazer o processo da estilista, né, vestir o chapéu da estilista, entender da criação, quanto tempo eu preciso para começar a fazer essa modelagem e pilotar essas peças, quanto tempo eu preciso para costurar, né, no caso de uma coleção, ou no caso do sob medida. Quando é que vai ser o evento, né, que essa pessoa vai participar? Vamos supor que seja uma moda festa. Tá, vai ser tal dia. Quanto tempo eu preciso para, junto com essa pessoa, eu criar, ter aquele atendimento, né, e criar, entender quais são as expectativas, quais são as necessidades, os desejos dessa pessoa, dessa cliente ou do cliente, e quanto tempo eu preciso para começar a desenvolver, fazer a ficha, começar a desenvolver a modelagem, chamar para as provas, quantas provas eu vou precisar, né, para realmente ter a segurança que aquele produto vai sair exatamente como foi criado, né, como vai ser esse processo, e até chegar à entrega do produto final. E isso é importante na sob medida também, meninas, porque tu consegue entender os teus prazos. Daqui a pouco, eu sei que eu preciso num processo normal, seja moda festa ou seja qualquer outro tipo de produto. Tem gente que faz camisaria, né? Camisaria sob medida. Tem gente que faz, tanta coisa, né? Se especializa, pega um nicho específico e se especializa naquele nicho. Então, assim, tu tem que saber quanto tempo também, né, na moda sob medida, quanto tempo tu leva para desenvolver, para criar e desenvolver esse produto. Tu sendo sozinha ou tu tendo uma equipe, uma pequena equipe, né, para isso ficar redondo, meninas, porque a gente precisa de paz mental. Para a gente poder ter a liberdade de criar, para a gente ter essa segurança e essa tranquilidade, a gente precisa de paz. Não existe conseguir interpretar, conseguir sentir essa boa energia, assim, né, da criação, captar as tendências, conseguir fazer com que essas ideias se tornem realmente uma coleção, ou se torne um produto especial, exclusivo, se tu não tiver paz. E na bagunça, na desorganização, no não entendimento do que é uma função, do que é outra, onde é que eu tô agora, quem eu sou agora, no caso de pessoas que trabalham sozinhas, né? Ou daqui a pouco tu começou a crescer, tu vai precisar de gente, meninas, não tem como a gente fazer tudo sozinho e crescer ao longo do processo, né? A gente sempre tem que pensar que hoje a gente pode estar no iniciozinho da jornada,
Ou daqui a pouco a gente pode estar um bom tempo nessa jornada, mas não conseguiu dar os passos que queria, né? Então é isso. Não conseguia dar os passos que queria e não tá indo adiante. Então a gente tem que entender que hoje a gente tá assim e amanhã a gente pode estar assim, só depende da nossa organização, do nosso entendimento, da nossa busca por conhecimento, por informação. Não dá para se acomodar. E é para ficar bem claro qual é a diferença, né? A estilista é responsável pela criação, a modelista é responsável pelo molde, falando de forma bem, né, direcionada, bem objetiva, e a costureira é responsável pela costura, né, em todo esse processo. Se somos uma pessoa só, a gente tem que organizar o tempo para entender em que momento a gente vai saber criar, em que momento a gente vai modelar, começar a trazer para o mundo, em que momento a gente vai costurar, né? E daqui a pouco, se a gente é uma costureira que não tem afinidade com a modelagem, como é que a gente vai resolver essa questão? De repente, fazendo uma parceria com alguma modelista, é que eu sempre falo, né, meninas, a gente precisa ter parcerias. A gente não consegue fazer nada sozinho. Os grandes empresários, seja na área da moda ou não, eles vão além, eles crescem porque eles fazem parcerias. Então, eu não tenho, né, não tenho aquela facilidade para modelagem, mas eu gosto da criação, eu estou me identificando com essa área e sou apaixonada pela costura. Como é que eu vou resolver essa questão da modelagem? Eu vou ter uma parceria, daqui a pouco eu vou começar a me organizar financeiramente para fazer, para contratar alguém que faça para mim, né, em algum momento. Como é que eu vou resolver, né? A gente precisa de soluções. E num primeiro momento, como é que eu vou fazer, né? Isso é bem importante. Então, entendendo qual é a função de cada uma, e nesse primeiro momento talvez tu seja todas, tu consegue organizar teu tempo, entender o que tu precisa melhorar, em algum ponto tu precisa de uma parceria, tu precisa contratar alguma mão de obra, né? De repente tu é um pouquinho maior ou tá começando com um pouquinho mais de aporte financeiro, tá começando um pouquinho mais de dinheiro mesmo para começar a botar tua marca ou teu ateliê para frente. Como é que tu vai resolver, não é verdade? E para ver, meninas, me veio agora uma coisa, que quando a costureira ela não cria, pensa comigo, o desenvolvimento do produto, ele é tudo, né, que a gente estava falando até agora. Da pesquisa, criação, modelagem, costura e peça pronta. Se no teu ateliê de moda sob medida, ou o teu ateliê que vende coleções, mini coleções, tua pequena marca de moda, se não tem quem cria, tu só fica com parte do desenvolvimento do produto. Tu vai ficar com a modelagem e com a costura. E vai faltar ali, né, um pilar muito importante. E é por isso, meninas, que é tão importante o papel da estilista. E é por isso que é a partir do papel da estilista que tu começa a diferenciar o teu produto, que tu começa a ter mais valor, entende? Porque não é qualquer pessoa que cria de forma técnica, de forma, como é que eu vou dizer assim, com profissionalismo, né? Então é impossível, meninas, dentro de um processo de desenvolvimento de produto, faltar qualquer parte. É a mesma coisa que existia estilista e não existia quem costure. Bom, então não vai acontecer o produto. Ou existe a modelista, a estilista, mas não tem, existe a costureira, existe a estilista e não tem quem modele. Não tem. Então, um produto, meninas, independente de que nicho for, independente se é sob medida, se é pronto para usar, ele precisa de todo esse desenvolvimento de pessoas ou da pessoa que exerça do início ao fim, para ser completo e realmente fazer
a marca prosperar, o ateliê prosperar. Não existe. E assim, ó, de repente você pode estar pensando, mas tem tanta gente que copia. Sim, é possível. É possível começar a fazer através de cópia. Aí a pessoa modela, tenta copiar, né, através da modelagem e da costura. Só que ponto 1, nunca vai ficar igual. Ponto 2, tu vai concorrer com quantas que estão copiando a mesma coisa? Inclusive com as grandes marcas, muitas vezes, que conseguiram traduzir muito antes e de forma muito mais barata, como eu comentei no início da nossa conversa. Então, assim, meninas, entendam que não existe. Então, se tu é uma costureira, tu tá ali no teu ateliê e tu quer crescer, tu tem que ter todos os pilares. Nós, costureiras, normalmente temos pilar da modelagem e da costura. E se a gente não tem o da modelagem, a gente busca suprir, né? Mas é muito difícil, a não ser que tu seja uma faccionista, né? Costureiras que só montam as peças e não ou então alguém que trabalhe com consertos, com reformas, né? Que fique só na parte da costura. Mas aí é uma outra conversa, né, meninas? E esse tipo de trabalho, ele não traz o reconhecimento e nem o retorno que tu merece, né? É muito difícil a pessoa crescer realmente e prosperar através da reforma, né? Ou sendo uma faccionista, né? Trabalhando para pequenas facções, seja em casa ou seja fora de casa. A gente está falando de pessoas que querem fazer acontecer o que hoje já fazem acontecer no seu pequeno negócio de moda e que tem toda essa estrutura do desenvolvimento do produto bem clara, bem estruturada, entendendo os seus tempos, entendendo os seus prazos, não é verdade? Então, por isso da importância e por isso do entendimento do que faz a estilista, para depois tu entender o que vem na sequência desse processo de desenvolvimento de produto. E por que a gente deve investir tempo para entender isso? Por que investir tempo para entender o que faz uma estilista? Justamente por isso, né, meninas? A gente entendendo o que faz, a gente consegue organizar esse processo de uma forma que fique fácil, que evite retrabalho, que evite gasto de tempo, de dinheiro, tudo que hoje a gente não precisa, né, meninas? A gente precisa ter um desenvolvimento de produto com uma criação assertiva ou mais assertiva possível, até chegar no produto final, pilotar, entender que é isso mesmo, ou no caso da moda sob medida, ir construindo isso ao longo das provas, né, vendo se o caimento está ok, se está tudo certo, e fazer acontecer para a gente realmente prosperar, ir para frente, evoluir, ter o ateliê que a gente merece, ter a vida que a gente merece, seja em casa, né? No meu caso, hoje, pelo meu filho, meu sonho está realizado, meninas. Eu trabalho hoje em casa, para mim é um sonho realizado, eu posso estar com ele, junto dele, né? Que era um sonho de muitos anos. Ou para pessoas que daqui a pouco querem sair de casa, querem montar uma grande marca, querem evoluir de outras formas, né? É como eu disse, hoje para mim é sonho realizado, daqui a pouco, né, não sei, eu posso sair, daqui a pouco meu filho cresce, né, como é que eu digo, os sonhos eles mudam, eles evoluem, não é verdade? A gente não pode ficar parada nunca. E aí assim, e por que é uma oportunidade a gente entender todas essas funções no desenvolvimento do produto? Por que a gente deve entender? Porque a gente entendendo as funções, a gente consegue... Estão vendendo melancia aqui. Deixa eu dar uma parada porque tá difícil a concorrência. Ok. Por que a gente deve entender o que faz exatamente essa parte da criação da estilista? Porque a gente entendendo esse processo, a gente consegue acertar mais na criação do produto, né? Entendendo que, se a gente fizer uma pesquisa detalhada do nosso público, entender quem é que a gente vai atender, entender as tendências de moda, entender as tendências culturais, sociais, entender o mundo que a gente vive,
é muito mais fácil traduzir e junto da nossa essência, porque não adianta a gente ficar só olhando para fora, é importantíssimo que a gente olhe para dentro também, entender e interpretar para um produto que realmente faça sucesso, venda, agrade aquela pessoa que comprou o produto sob medida, exclusivo, com tanta expectativa, né? Olha só, meninas, quantas pessoas hoje não são atendidas, né? Na moda pronta para usar, por tamanho, por outras questões, muitas vezes, né? Às vezes religiosas, né? A gente sabe. Então, quantas pessoas hoje não são atendidas? E como é importante, como é especial a gente poder criar um produto sob medida também, né? Então, e quando a gente é pequenininho, meninas, eu vou contar um segredo. Se a gente se organizar bem, a gente consegue fazer sob medida e, em paralelo, é possível fazer pequenas coleções ao longo desse processo e ir sentindo. Claro que vai chegar um momento, né, meninas, que ninguém consegue abraçar tudo. Tu pode escolher, ou daqui a pouco tu vai crescendo. Olha quantas marcas existem, né, que vendem o sob medida, mas também tem suas coleções ali para quem quer comprar os seus produtos, né, prontos para usar, que são mais acessíveis. Então, tudo é possível, é um mar de oportunidades. E aí, por isso que quem cria se destaca, e quem entende as funções de uma estilista, entende o que é criar. Quais são os processos da criação, não é verdade? Como chegar nesses processos, como fazer da melhor forma, né? E uma coisa muito importante, eu tava olhando ali a minha colinha para não esquecer, é nunca se deixar levar pela crença que a estilista apenas desenha. Se eu não for uma boa desenhista, eu não vou saber, eu não vou poder, eu não vou conseguir me tornar uma estilista. Isso não é real, a gente já deu uma pincelada aqui dizendo que existem outras formas, né? Isso não é verdade. Então, assim, meninas, o desenho é uma parte, né? Mas ele não é a principal atividade. Quem só desenha é o ilustrador de moda, que não precisa ser estilista. Porque muitas vezes ele vai ilustrar um livro, ele vai ilustrar um calendário de moda, ele não precisa saber produzir um produto. Então ele vai apenas desenhar. São funções diferentes, não é a mesma coisa. A estilista, ela sabe criar e trazer esse produto para o mundo. Então ela vai criar, num primeiro momento, talvez a partir do desenho, né? Pode ser que sim, ou a partir de outras formas, como a gente falou há pouco, recortes de revista, ou daqui a pouco até através do sistema ali da internet, de um PowerPoint, de um Canvas, fazer painéis, ou daqui a pouco através direto no tecido. Muitas estilistas do sob medida criam através do próprio tecido, já vi acontecer. Então, assim, não existe o estilista só desenha, o estilista tem que desenhar. Não tem que, é a melhor forma, mas não é a única. Então, assim, quem só desenha é o ilustrador de moda. Então, ele só desenha, ele não precisa entender de nada, ele vai só desenhar. Mas a estilista, depois de tudo que a gente já conversou aqui das suas atividades e funções dentro do desenvolvimento do produto, vai muito além do desenhar. Talvez ela nem precise desenhar. E eu já vi, eu não tô falando o que eu não vi, eu já vi estilistas trabalhando sem desenhar um croquis. Então é totalmente possível e é muito comum na indústria da confecção. Não digo que é o mais assertivo e o mais fácil, né? Porque quando tu desenha é mais fácil tu ilustrar o que tu tá imaginando. E para desenhar a questão é exercício, né, meninas? Não adianta. É como qualquer outra coisa na vida. Por exemplo, direção, né?
Ninguém pega o carro aqui e já sai dirigindo sem ter exercitado, né? Possivelmente vai se acidentar, vai atropelar alguém ou vai bater o carro. Então, assim, tudo nessa vida é exercício e dedicação. Não é algo tão difícil, mas não é a única forma de criação. Então, tirem da cabeça, o estilista não precisa apenas desenhar, porque dentro do processo de desenvolvimento do produto ele faz muitas outras funções, conforme a gente conversou há pouco. O importante mesmo é entender da criação, da pesquisa, de como tirar esse produto do papel. E nisso, né, meninas, nós costureiras somos assim, ó, já estamos com mais de meio caminho andado dentro desse processo, o que é uma super vantagem, que nem eu sempre comento. E aí o jeito errado da gente pensar muitas vezes é essa trava, do tipo, ai, puxa, eu não vou conseguir realizar o meu sonho, ou eu não vou conseguir aprender a criar, porque eu vi que é uma super oportunidade eu deixar de copiar e fazer o meu produto com a minha cara, com a minha identidade, sabendo, né, chegar no público que eu realmente quero. Só que, ai, eu não vou conseguir porque é muito difícil, para mim não dá, de repente, sei lá, eu não tô com tanta energia de me profissionalizar. Gente, se profissionalizar, tu não precisa investir rios de dinheiro. A gente já começa se profissionalizando com um celularzinho na mão, entendendo o que é informação de qualidade e o que não, entende? Então, assim, ó, o que a gente está conversando agora, talvez vocês não soubessem de uma forma tão detalhada, né? Vocês estão se profissionalizando aqui, então não subestimem. Poxa, quanto livro existe, né? Quanta informação existe para a gente poder acessar, que nem eu comentei esses tempos. Ah, não tá com condições de comprar um livro e tal, mora numa cidade maior, vai numa livraria, existem tantas livrarias grandes, né, que tu pode acessar o livro ali, tomar um café, entender como é que flui essas ideias. O se profissionalizar é tu tá aberta a entender e a botar para fazer. Então hoje, a partir dessa nossa pequena conversa, tu já começa a entender o que é a função da estilista. E dentro do teu ateliê, né, ou tua marca, eu falo ateliê porque uma marca, uma pequena marca, ela nasce dentro de um ateliê, né? Então dentro desse ateliê, como é que tu vai te organizar e como é que vai ser a atenção que tu vai dar por essa parte criativa do desenvolvimento dos teus produtos, né? Então assim, meninas, não deixem nada parar vocês. Não existe desculpa, porque eu não sei, porque eu não posso, porque eu não tenho tempo. Existe tempo para tudo, a gente tem que dar aquela prioridade, né? Priorizada, na verdade, porque aí tudo começa a se movimentar, a gente se movimenta e as coisas ao redor da gente também se movimentam. Então, assim, ó, entenderam agora um pouco dessas funções da estilista, o que faz, quais são as atividades? Busquem mais, né? Pesquisem na internet, tenham cuidado apenas para saber de onde saiu as informações, porque a internet tem esse pequeno problema, né, meninas? Muitas vezes tem coisas que não são muito... Vão a sites seguros, né? No caso de livros, poxa, livro são referências importantes, então pode ter muito mais confiança que aquela informação ali vai estar certa, né? Se tu mora numa cidade pequena, eu comentei também há pouco tempo, tem muita resenha, né, dos livros. De repente, no primeiro momento, tu não pode comprar, existem até vídeos de resenhas, mas tu já começa a entender as ideias, pega um caderninho, começa a anotar, faz acontecer, não te deixa... levar pela essa zona de desconforto, né? De ficar paralisada no mesmo lugar. E aí, uma coisa que eu vejo que as pessoas erram muito é ficar só no achismo. Então, eu acho que a estilista só desenha, eu acho que a modelista é a que cria o molde, e aí não tem ligação nenhuma, né? Não conseguem ligar a estilista com a modelista. Eu acho que a costureira só costura.
Mas vocês veem que no caso da piloteira ou da costureira que faz a peça sob medida, ela tem que entender muito bem do processo. E é ela que vai dar o ponto final de como aquele produto vai ser confeccionado, costurado, montado, né? E isso é tanto no sob medida, que tu deseja que aquele produto esteja ali pronto, certo, perfeito para tua cliente, para o teu cliente, quanto na indústria, né, meninas? Porque daí, a partir da piloteira, todas as outras costureiras e os outros processos vão ser criados dentro da confecção, do chão da fábrica, a partir da informação que a piloteira passou, né, para essa ficha e para a organização da produção. Então, meninas, a gente não pode ficar no achismo, a gente tem que ter certeza. Tem dúvidas? O que faz uma estilista? Eu vou lá saber, né? Aqui eu já descobri alguma coisa e tal, o que a gente pode aprofundar mais? Como é que eu posso, mesmo agora que eu ainda não tenho todas, né, todas as técnicas, como é que mesmo agora eu posso começar a me organizar diferente, né? Começar a criar esse espaço da criação. E ao longo do tempo eu vou evoluindo nisso, eu vou buscando informações, vou buscando técnicas, né? E, poxa, eu achei que a modelista só era responsável por uma parte. Não, mas ela tem que estar junto com a estilista. Eu achei que a costureira só costurava. Não, a costureira é a inteligência do processo de construção do produto. E a gente, meninas, como costureiras, muitas vezes a gente nem entende a importância, né? Imagino que tenham meninas que ainda trabalhem na confecção, na indústria, e acabam ficando só com um pedacinho. Mas se tu tem ideia, se tu trabalha na confecção e tem ideia de daqui a pouco começar a trabalhar em casa, fazer os teus produtos, evoluir, entende que tu é muito importante nesse processo de desenvolvimento. Todos são importantes. E aí, quando a pessoa sabe de todo esse processo, ela só tende a crescer. Porque imagina, no momento que ela começa a evoluir, começa a contratar, começa a prosperar com o seu negócio, é muito mais fácil ela delegar, ela dá para outras pessoas. E esse negocinho, ele vai nascendo já desde pequenininho, desde aquela sementinha organizado. E se tu já tem o teu ateliê há muito tempo e não está evoluindo, poxa, tu sabe onde é que tá faltando uma atenção, onde é que tu precisa organizar, tu sente que tem um pilar ali que não tá estruturado, né? Então agora tu já começa a preencher essas lacunas. Meninas, nunca é tempo de se desesperar, de abandonar os sonhos, tudo é possível, depende da gente, da nossa dedicação e nunca foi tão fácil. Hoje com a internet, com as informações, com tudo que a gente tem em mãos, nunca foi tão fácil. E aí, deixa eu tomar uma aguinha, que meninas, daqui a pouco eu tenho que fechar. Eu deixo esse recado então, busquem informações, não se acomodem, né, se dediquem, separem um tempo diário por essa busca, para essa compilação de informações e sejam, meninas, dedicadas. Entendam as funções para começar já a botar no dia a dia de vocês, ok? Então eu vou ficando por aqui porque eu tenho que fechar, senão eu poderia passar a noite inteira falando. Um grande beijo e muito sucesso a cada uma. Até mais!